E vamos lá, de volta aos estudos. Então, nós vamos falar sobre as leptospiroses, né? Diagnóstico e prevenção. Sou Audicleia, sou médica infectologista e nós vamos continuar estudando sobre esse tema, né? Já publiquei alguns vídeos falando sobre ele e aí nós vamos continuar nos aprofundando sobre esse assunto. Então, o diagnóstico de leptospirose, ele deve se basear na epidemiologia, também na história clínica do paciente nos exames laboratoriais. Então, nós vamos ver se o paciente tem história de contato com animais, com águas contaminadas. Em relação aos sintomas, sinais e sintomas, nós vamos investigar febre, ver se esse paciente tem dor de cabeça, dores nos músculos, né, principalmente na panturrilha, se o paciente está com os olhos amarelados, se tem pouca ou nenhuma urina, né? O paciente está dizendo, não, eu estou urinando pouco, ou não está urinando. E o que é um caso confirmado de leptospirose? É quando nós temos um paciente que tem qualquer um desses critérios, ou seja, paciente que foi atendido e que eu pedi o exame que foi isolado a leptospira, esse paciente aí eu vou dizer, opa, esse aí é um caso confirmado, realmente é um paciente que tem sinais e sintomas, ele está aqui mostrando que realmente ele está com as leptospiras. Também é um caso confirmado quando o paciente tem sintomas clínicos que me fazem pensar em leptospirose. Aí eu peço a sorologia desse paciente, né, sorologia para leptospirose, e ela vem com um valor 4 vezes maior, né, do que o normal, se for feita a reação de soroaglutinação microscópica, né? E aí, doutora, mas como é que a gente vai fazer assim para poder saber assim se realmente esse exame está alterado e se essa alteração é fidedigna, né? Então a gente pede, se por exemplo eu pedir um primeiro exame da fase aguda, que ele pode vir normal, e depois da fase de convalescência, eu vou pedir desse paciente e o exame vai vir 4 vezes maior do que aquele primeiro valor. Opa, então realmente era leptospirose. E também é um caso confirmado quando eu faço a detecção, quando eu solicito a sorologia do paciente e a sorologia IgM vem positiva, né, vem reagente pelo método de ELISA. O que é um caso suspeito de leptospirose? É aquele paciente que ele tem antecedentes que me fazem pensar que ele possa ter sido infectado nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas, né? Então, por exemplo, estou atendendo um paciente aqui que ele diz, doutora, eu comecei a apresentar os sintomas tem 1 semana, certo? Mas antes de apresentar esses sintomas, 1 mês antes, eu estive num banho, né, de águas paradas, ou doutora, eu tive contato com animais, né? E aí nos faz pensar, opa, se esse paciente aqui, 1 mês antes do início dos sintomas, mais de 1 mês antes, ele teve algo na história clínica dele que me faz pensar em leptospirose, então tem que pensar nessa possibilidade e ele fica ali como um caso suspeito, né? E outros dados que são importantes, o paciente teve exposição a enchentes, alagamentos, lamas, 1 mês antes do início dos sintomas. Também ele teve exposição a esgotos, fossas, lixos ou entulho. O paciente, ele tem um risco ocupacional, ou seja, doutora, ele trabalha desentupindo esses bueiros. Opa, então ele tem muito contato com águas contaminadas. E também pacientes que residem ou trabalham em área de risco para leptospirose. Também eu considero caso suspeito aquele paciente que está com sintomas clínicos, aqueles pacientes que estão com sintomas clínicos sugestivos. Como, por exemplo, o paciente está com uma mancha no olho, parece que é avermelhado. Opa, isso aqui pode ser uma sufusão hemorrágica conjuntival. Está tendo febre, dor de cabeça, dor no corpo. Paciente também que está com a pele amarelada, né, os olhos principalmente. Paciente que tem algo que me faz pensar que ele está tendo um sangramento, tipo manchas no corpo, né, algum fenômeno hemorrágico, né. Aumento também da ureia e creatinina dos rins, né, e aumento das bilirrubinas no exame de sangue.
Então, esse diagnóstico, ele se baseia no alto índice de suspeição e na confirmação laboratorial. O que isso aqui quer dizer? Para eu poder fazer o diagnóstico do paciente, eu tenho que pensar que ele está com a doença, né, e pedir os exames. Então, a microscopia de campo escuro de amostras de sangue e urina são métodos de baixa sensibilidade, né, e eles têm pouca aplicação na prática. Então, o método padrão ouro é o isolamento em meio de cultura, que é o método direto, e também a microaglutinação, que é o MAT, que é um método indireto. Em relação ao diagnóstico específico, né, a qualidade do diagnóstico ele depende do método adequado, também do período de infecção em que se encontra o paciente. E ele pode ser feito por observação direta das leptospiras, também por isolamento de leptospiras por cultura. Isso a gente vai conseguir principalmente antes de iniciar o antibiótico no paciente. Também técnicas de detecção de DNA e também pelas sorologias. Em relação a essa observação direta das leptospiras, né, ela pode ser feita no sangue, na urina, nesse líquido que tira da coluna, né, líquido cefalorraquidiano, e podem ser observadas diretamente em microscopia de campo escuro. Essas bactérias elas podem ser confundidas com artefatos, com fibrina, com produtos celulares e por isso não é empregado de rotina esse exame. O isolamento de leptospiras por cultura, né, ele pode ser feito no sangue, no líquido cefalorraquidiano e também na urina. No sangue, o líquido cefalorraquidiano, nós vamos colher na primeira semana da doença, né, o exame, para poder identificar a leptospira no sangue. E na urina, nós vamos coletar a partir do 10º dia de sintomas do paciente. É o período em que essas leptospiras já chegaram lá na urina, eu vou conseguir fazer esse exame e vou conseguir identificar. As culturas, elas são incubadas por até 4 meses, né? E pelo crescimento lento, nem sempre esse exame, né, ele é útil para o diagnóstico. Então, para a cultura, se recomenda colher em 3 tubos, colocar 1, 2 e 3 gotas de sangue em cada tubo. Se o material for líquido cefalorraquidiano, nós vamos colocar 0,5 ml em cada tubo. Se a amostra for de urina, nós vamos ajustar o pH, alcalinizando e diluindo na proporção de 1:10 ou 1:100 em solução salina. Ainda falando aqui sobre isolamento de leptospiras por cultura, não, as leptospiras isoladas elas podem ser identificadas em nível de sorogrupo ou sorovar, e o teste de absorção cruzada de aglutininas, ele identifica leptospiras em nível de sorovar, mas ele é restrito a poucos laboratórios de referência. Em relação ao exame de detecção de DNA, né, a PCR convencional e a PCR em tempo real podem ser utilizadas para detectar o DNA de leptospiras. São diagnósticos rápidos e precoces, então eles dão positivos, né, dão reagentes ainda nos primeiros dias de doença. Eles têm a desvantagem de precisar de uma infraestrutura laboratorial e equipamentos caros. Pode ser feito com sangue, líquido cefalorraquidiano e urina, mas o material mais adequado é o sangue com EDTA, né, coletado na primeira semana a partir do início dos sintomas. Em relação aos testes sorológicos, né, nós temos o teste de aglutinação microscópica, que é o MAT, é o exame padrão ouro recomendado pelo Ministério da Saúde. É um teste de aglutinação que detecta anticorpos aglutinantes IgM e IgG e é visualizado por microscopia de campo escuro. Então, para confirmação de casos, são necessárias 2 amostras com intervalo de 7 a 15 dias. Esse MAT, ele possibilita a soroconversão ou mudança de título, né? Ele possibilita a confirmação do diagnóstico pela soroconversão ou mudança de título para 4 vezes ou mais. Então, em áreas endêmicas, títulos maiores que 800, em uma única amostra, já confirma o diagnóstico. Então, peraí, eu acabei de atender um paciente, ele está aqui com dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. Dor nas panturrilhas, está amarelo, a pele amarela.
amarelada, e opa, vou pedir o exame aqui esse exame aqui, eu vou pedir o teste de aglutinação microscópica. E aí o teste, ele já veio com um resultado maior que 800. Pronto, confirmei o diagnóstico. Aí chega alguém e fala, mas doutora, não precisa de 2 exames, certo? Mas esse exame aqui desse paciente aqui, como essa área aqui é uma área endêmica, e esse paciente está com sintomas clínicos sugestivos, então apenas um exame com um resultado maior que 800 já confirma o diagnóstico. O provável sorogrupo infectante é o que apresenta o maior título, né? Se mais de um sorogrupo apresentar o maior título, aí a gente considera a reação cruzada o resultado inconclusivo. O que é isso aqui? Esse mate aqui, por exemplo, eu vou fazer o exame do paciente e lá vem assim, vem no resultado vários sorogrupos. Aí vem, opa, esse paciente tem esse sorogrupo. Mas alguns pacientes podem ter mais de um sorogrupo no resultado do exame, como reagente. Mas eu vou considerar que aquela infecção ali daquele paciente está sendo causada pelo sorogrupo que vier com o maior resultado no laudo que foi entregue pelo paciente. Então, MAT é um método que depende de análise subjetiva, ele exige pessoal treinado, requer o uso de antígenos vivos, né? Um painel com um elevado número de cepas de referência e sorovários e sorogrupos, né? A deterioração, contaminação dessas culturas deve ser prevenida com substituições constantes do painel a partir de novas amostras de laboratórios de referência. O que quer dizer isso aqui? É porque para eu poder testar no sangue desse paciente, para saber se ele está ou não com determinado sorovar, eu tenho que ter um teste que tenha diferentes tipos de sorovários e sorogrupos. Então, o ELISA é um teste gênero específico usado para triagem de diagnóstico. Ele dá o diagnóstico antes do MAT, né, nas amostras de fase aguda. Por ser um teste gênero específico, ele precisa de confirmação pelo MAT e o IgM é determinado de 5 a 7 dias após a infecção. Então, o isolamento em meio de cultura apresenta baixa sensibilidade e exige semanas de incubação, como eu já falei. E o painel ele deve ter cepas representativas de todos os sorogrupos e sorovários que circulam na área em que o exame é realizado. Então, não adianta eu estar aqui, por exemplo, no Maranhão e pegar um teste com sorovário e sorogrupo de pacientes que moram lá no Mato Grosso. Então, tem que ser específico aqui para a nossa, mas relacionado aqui com a nossa região. Então, ainda em relação ao diagnóstico, deve ser coletada só uma amostra de soro na fase aguda, que dará o resultado similar, ou seja, coletar só uma amostra de soro na fase aguda da doença dará resultado similar de positividade pelo método de MAT ou IgM específico anti-leptospira por ELISA. Essa frequência de positividade é variável, mas em torno de 40% a 50% na maioria das avaliações. A coleta de uma segunda amostra de soro na fase convalescente, tipicamente 14 a 21 dias após a primeira coleta, aumenta para quase 100% a probabilidade de confirmação pelo MAT, pelos ensaios de ELISA disponíveis comercialmente. Em relação ao diagnóstico específico, nós vamos ter uma elevação do TGO e TGP e raramente essa elevação ultrapassa 100 unidades. Fosfatase alcalina, ela aumenta em aproximadamente 60% dos casos, consequências de colestase intraepática. Nós vamos ter um aumento das bilirrubinas, geralmente pelo aumento de bilirrubina direta, e CPK e mucoproteínas frequentemente estão aumentadas. Em relação às complicações, nós temos poucas complicações na leptospirose, né? A uveíte, em geral, resolve completamente, então, inflamação no olho resolve completamente, embora haja casos raros de cegueira e catarata. Ainda dentro do diagnóstico inespecífico, estudo detalhado da função renal pode ser realizado pela análise de fração de excreção de sódio. O sódio no paciente com leptospirose ele pode estar aumentado ou reduzido dependendo da hidratação do paciente. E o líquido cefalorraquidiano, ele está alterado, né? Então o paciente vai ter a pleocitose, que ela não ultrapassa 500 células por milímetro.
predominando células linfomonocitárias e pode ter predomínio de neutrófilos na fase aguda. Em relação à prevenção, é importante que sejam incentivadas campanhas educacionais para alertar grupos ocupacionais sobre o modo de contágio e as consequências da leptospirose. É importante que as pessoas usem roupas e luvas à prova d'água quando forem trabalhar com essas atividades, lavar e desinfetar ferimentos, evitar natação em lagos, banhos em lagos, e programas de controle de roedores também são bem efetivos. Dentro da prevenção também medidas de saneamento, de purificação da água e destino adequado dos esgotos, medidas concretas que evitem enchentes, uso de doxiciclina dose única também pode ser empregado em situações específicas, como eu vou explicar em outros vídeos, e vacina para seres humanos contra a leptospirose ainda não estão disponíveis no Brasil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.